Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou o Bruno Santos, consultor de finanças do Sebrae São Paulo, escritório aqui de Ribeirão Preto. Sobrou essa bucha aí, né? Pessoal falando de atendimento ao cliente, venda, marketing, seguidor. Sobrou para mim falar da parte chata, né? Custo, despesa, receita, como que administra isso. Alguém aqui já participou de algum evento, algum curso presencial do Sebrae? Levanta a mão, por favor. Bom, bastante gente, né? Para quem não conhece, né, o Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Então, a gente tem um trabalho bem focado aí no empreendedorismo. A gente está trabalhando numa missão aí que eu acho que é uma missão bem nobre de vocês como empreendedores, acredito que vão concordar que eu vou dizer. Infelizmente, por tudo que os dois palestrantes anteriores falaram aqui, toda essa revolução, nós não vamos mais empregar esses 14 milhões de pessoas que estão sem emprego. Isso é uma realidade. E essas pessoas vão fazer o quê? Uma boa parte delas empreender. Não vai dar, infelizmente. Pode fazer reforma trabalhista, reforma tributária, todas as reformas. Infelizmente, nessas pessoas, nem todo mundo vai voltar a ter um emprego registrado, a ter um emprego formal. Né? Até dizem aí alguns especialistas que a CLT está com os dias contados e tudo mais, até pelas reformas aí. Pode ser o futuro, né? O pessoal mostrou aí a evolução. Então, acredito que o Sebrae faz parte desse processo. Quero convidar vocês a conhecer nosso escritório regional, fica na Inácio Luiz Pinto 280, próximo ali ao Ribeirão Shopping, e aguardo a visita de vocês lá. Agradecer ao pessoal da CIRP, a Amanda, os organizadores, o presidente aí pelo convite, em nome do Sebrae. Espero que a gente tenha uma meia hora de discussão aí sobre as finanças, os custos aqui na área de serviços. Vamos fazer bem um bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida pode contribuir, senão eu vou falando daqui, ok? A gente costuma dizer, né, bem focado realmente aqui na pequena empresa, né? A gestão financeira, ela é um ciclo, né? Eu não posso fazer uma única ação, uma única decisão ou um único controle, né? Dificilmente eu vou conseguir avaliar qualquer resultado, avaliar a minha operação, né? Verificar como está indo a minha empresa, né? Olhando para uma única face ou para um único controle. Então, nesse sentido, a gente tem inicialmente nesse ciclo justamente controles, né? Procedimentos. O pessoal está anotando, fiquem à vontade, se quiser tirar foto, mas eu vou deixar meu contato no final. Quem me mandar um e-mail, eu posso disponibilizar o material para vocês, ok? Então, aqui, pessoal, é que começa tudo, né? A primeira lição aí para quem quer profissionalizar a gestão financeira, né? Ter resultados efetivos, né? Conseguir realmente verificar como que é a operação dessa empresa na área de serviços, são controles, são processos, são procedimentos, os registros das informações. Né? A gente lá há 7 anos já no Sebrae, acostumado a atender pequena empresa, né? Às vezes o empresário leva um relatório lá, né? Por esse tempinho de experiência, algumas coisas a gente já sabe, né? Então a gente de cara já percebe, né, que em alguns pontos, algumas informações, ali faltam informações, faltam registros, né? Principal, prolabore, né? As retiradas do sócio. Ah, não tenho retirada, não tenho prolabore, né? Não está registrado. Tem outra fonte de renda? A gente pergunta, não. É planta, né? Vive de fotossíntese, vive de luz? Não vive, né? Então, essa é uma primeira orientação, né? Isso, se for procurar o Sebrae, se for procurar uma empresa especializada em gestão financeira, o parecer que eu vou dar para a sua empresa depende do nível de controle, do nível de informação que você está apresentando. Se essa informação for parcial, se essa informação não for 100% correta, como que o meu parecer vai ser correto? Não tem jeito. Né? E isso é uma coisa que o empresário ele não pode delegar, não tem como ele delegar. É função dele, é responsabilidade dele. Definir os controles, definir os processos. Ele não vai fazer tudo,
mas ele tem que definir bem. Isso não dá para terceirizar, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né, de alguns controles. Então o plano de contas, né, essa separação dos gastos, eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Movimento diário de caixa, os controles de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, DRE, markup, né? Algumas dos principais controles aí que a gente utiliza dentro da gestão financeira. Talvez se vocês não souberem de cor todos os conceitos, acredito que pelo menos ouvir falar desses conceitos vocês ouviram, né? Então, para que a gente faz esses controles, né? Para que eu defino esses processos, esses procedimentos? Para que eu registro essa informação? Para criar indicadores, né? E o que é o indicador? Quem consegue me dizer o que é o indicador? Serve para que o indicador? Análise. Tomada de decisão. Vocês estão antecipando, né? Sabe para que serve o indicador? Para medir. Então, o indicador ele é uma forma de uma métrica. Então, um exemplo de indicador fora da gestão financeira. Na farmácia, normalmente, né, uma boa parte das pessoas, quando entram na farmácia, vai onde? Vai na balança, né? O número que aparece lá na balança é um indicador, vocês concordam, sim ou não? Aí tem um problema, não adianta só medir, né? Esse indicador, eu tenho um parâmetro. Então, através do número que está lá, né, não vamos discutir o peso de ninguém aqui, mas através do número que aparece lá, você sabe o parâmetro, né? Aquele número está bom, está ruim, né? Estou acima do peso, estou abaixo, como que está? E na gestão financeira é parecido. Então, quando eu criar esses indicadores aí na área de serviço, eu preciso ter os parâmetros. Qual que é a lucratividade do meu segmento, da minha área? Qual que é a rentabilidade desse setor, desse segmento? Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Qual que é a minha margem de contribuição? São indicadores. Quais são os parâmetros? Tem muita informação. Muita informação. O Sebrae, inclusive, tem um portal, não sei se alguém que conhece, chama-se Sebrae Inteligência Setorial. Então, é um portal com dados, com estatísticas, com indicadores de vários segmentos. Não é só você fazer o cadastro gratuito, você recebe sempre os relatórios. Então, eu preciso buscar esses parâmetros, né? Faz um tempo já que eu não vejo, não sei se alguém aqui já viu em algum momento, acho que, não se lembra se é a revista Isto É, alguma revista assim, eles tinham uma publicação que falavam das 500 melhores empresas e trazia os indicadores, né? Então, por muito tempo a gente utilizou essa publicação aí para buscar esses parâmetros. Agora eu busco no digital e tem bastante informação. Então, não adianta apenas eu criar esse indicador, eu preciso saber qual que é o parâmetro para avaliar. Tá bom ou tá ruim? Okay? E, obviamente, né, o pessoal já foi adiantando, para que eu vou medir, para que eu vou estabelecer esse parâmetro? Para poder tomar decisão. E quem toma decisão na empresa? Quem toma decisão na empresa? O dono, né? O sócio é outra coisa. Não dá para terceirizar, né? Responsabilidade de vocês. Então eu vou tomar esse tipo de decisão, né? Será que eu posso comprar uma máquina? Será que eu devo aumentar ou diminuir o meu estoque, né? Alguns segmentos de serviço não tem, mas outros têm. A gente vai discutir já já. Então é uma série de decisões aí que o empreendedor, o empresário tem que tomar no dia a dia, né? Esses indicadores, esses parâmetros, eles nos ajudam em que sentido, né? Tem muitas decisões que hoje o empresário ele toma meio que no modo automático, né? Então ele, sempre foi assim, é mais ou menos assim, né? Acho que isso aqui dá certo. Só que assim, se eu tiver um indicador e se eu tiver o parâmetro, eu consigo aumentar a assertividade dessa decisão, né? Eu diminuo o risco da minha operação, diminuo o risco da empresa ter prejuízo. Então é para isso que servem esses indicadores, esses parâmetros na tomada de decisão, ok? A gente costuma dizer que a empresa, né, qualquer empresa, e no setor de serviço não é diferente, para ela caminhar, ela precisa de duas pernas, né? Ela precisa ter a perna do caixa, já vou explicar, e ela precisa ter a perna do resultado, ou seja, do lucro, né?
Esses últimos anos aí tem muito empresário dizendo que não sabe o que é lucro, né? Faz tanto tempo que não vê que não sabe o que é. Esse período difícil. Então a gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso aí rapidamente, né? Dentro desses dois pilares. Por quê? Os controles são diferentes, as ferramentas são diferentes, os indicadores são diferentes e até o sistema de contabilização, o sistema de registro é diferente. Ok? Então vamos entender um pouquinho disso aí, né? Controle de caixa. Quando eu falo caixa, eu estou falando da quantidade de recurso disponível. Então é todo o recurso financeiro que a empresa tem disponível naquele momento. Para eu fazer o registro, a contabilização, nessas ferramentas que estão postas aí, né? Dentro do controle de caixa, o que importa para mim é a data que eu vou dispor desse recurso financeiro, ou seja, né, que esse recurso financeiro ele vai sair da minha conta, ele vai sair do meu bolso, e a data que eu vou receber os recursos financeiros, a data que eu vou ser creditado, né? Esse sistema a gente chama de sistema de apuração de caixa. Então, para esses registros, para esses controles, o que importa é a data do pagamento, a data do recebimento, a data que o dinheiro está disponível, a data que o dinheiro vai sair da minha conta. Então a gente tem algumas aí dos principais controles relacionados ao caixa, né? Então primeiro o livro caixa. Alguém saberia me dizer a diferença do livro caixa, que é o primeiro item aqui, para o fluxo de caixa, que é o quinto item? Alguém já ouviu falar ou saberia me dizer a diferença disso? Caixa é o realizado, né? Isso, o livro caixa é o realizado. Então, quando a informação ela vai para o meu controle do livro caixa, já aconteceu. O dinheiro já saiu da minha conta ou o dinheiro já entrou na minha conta. E o fluxo de caixa? Estou escutando baixinho. Hã? Previsão. Né? Tem muito empresário que faz livro caixa e fala que faz fluxo de caixa. Está errado. É por isso que ele está ali na ordem. Então, o livro caixa é o registro do dia a dia. Né, o controle de entradas e saídas do dia a dia, que já aconteceu. Né? A gente pode chamar também, dentro do livro caixa, tem um movimento bancário. Então tem a movimentação física na empresa, a movimentação bancária. Se eu faço uma venda a prazo, ou eu faço uma compra a prazo, ele não vai para o livro caixa, vai para onde? Contas a pagar, contas a receber, futuro. Tá? E eu cruzo essas informações do contas a pagar, do contas a receber, no fluxo de caixa. As previsões do fluxo de caixa, né, a gente tenta fazer o máximo possível, né, dentro do cenário, dentro do que é possível. E a gente tem o orçamento empresarial. Né? O que é o orçamento empresarial? As grandes empresas, nesse momento, elas não estão pensando mais em 2019. Elas já estão pensando em 2020. Normalmente no meio do ano, que elas já, em julho no máximo, eles já projetaram o orçamento do ano seguinte. Né? Isso a gente consegue aplicar para a pequena empresa também. O que é importante, além dos controles relacionados ao caixa, o que é importante eu saber? O que afeta esse caixa? Como que eu administro o caixa? Como que eu consigo deixar o meu caixa positivo? Né? Então tem os fatores ali. Eu costumo dizer que são 3 fatores principais. Que você gerenciando bem esses 3 fatores, você vai provavelmente ter o caixa equilibrado. A outra condição eu vou falar daqui a pouco, na hora que eu falar do DRE. Que normalmente é estoque, está relacionado a compras. Né? Para quem é prestador de serviço e é estritamente prestador de serviço, esse problema não tem. Para quem é prestador de serviço e tem insumo, precisa comprar mercadoria, tem que cuidar. O segundo problema são os prazos. Como para o caixa o que importa é a data de pagamento, a data de recebimento, essa negociação do prazo é importante. Tem muita empresa que tenta se diferenciar ou coloca, né, com uma condição favorável para conseguir a venda, esticar o prazo de pagamento para o cliente. Então ele financia esse cliente por muito tempo. Problema para o caixa. E o terceiro,
que resume alguns dos que estão aí, é o dono, é o sócio. Né? Então, se a gente for pensar do que está aí, quem define se vai comprar ou não? Quem define a quantidade mínima para ficar no estoque? Quem decide se vai mobilizar qualquer tipo de capital? Quem define as condições que eu vou oferecer para esse cliente pagar? Quem define a concessão de crédito? É o dono. Então, essas decisões do dia a dia precisam ser muito bem pensadas. E, principalmente, avaliar o impacto delas no curto, no médio e no longo prazo. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é um exemplo, né, de uma projeção de caixa. Estou projetando o saldo aí de 12 meses para ter uma ideia se eu vou precisar ou não de capital. Né? Então, se eu sou empreendedor, se eu sou empresário, dono dessa empresa, eu estou relativamente feliz, né? Estou vendo um horizonte aí de 12 meses e eu vou precisar tomar alguma atitude, mudar alguma coisa apenas no 11º mês. Até lá, se as previsões se manterem, meu caixa está equilibrado. Então, a principal função do fluxo de caixa, essa questão de provisões, né, de planejamento, é a gente ver esse tipo de situação antecipadamente. Eu conseguir identificar essas situações antes que elas aconteçam, para que eu tenha tempo para tomar decisões e talvez mudar o curso. Né? Então, é um exemplo aí dos controles de caixa. Agora a gente vai falar do lucro, né? Que, acreditem, caixa não é lucro. Né? A gente chama lucro, é um resultado econômico. Caixa é o resultado financeiro. No final a gente vai ver aí os caminhos do lucro. Então vocês veem que até os termos aí, quando a gente fala dos controles, já mudou. Quando eu estou lá no caixa, eu estou preocupado, contas a pagar, contas a receber, o que vai entrar, o que vai sair. Uma primeira questão, né? Para os controles de resultado, para o controle de lucro, não importa o prazo. O prazo que ali no caixa é determinante, não importa. Né? Então ali eu contabilizo a venda, independente da forma de pagamento, da forma de recebimento. Tá? E começa a mudar, então não é mais recebimento, é venda. Né? É a data que eu prestei o serviço. Não é mais contas a pagar ou contas a receber. Eu preciso separar, estou falando de custo, despesa, custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável. Então, eu preciso fazer minimamente essa separação. Então, para apurar o lucro da minha empresa, o que eu preciso? Eu preciso de um controle de vendas, as datas que eu executei o serviço. Eu preciso dos custos por serviço. Isso aqui, pessoal, é custo direto. O custo que eu tenho para entregar, para prestar esse serviço lá para o meu cliente. Ok? Despesas variáveis, né? A gente costuma dizer que é a despesa boa da empresa ter. Essas despesas, elas só vão existir se houver a venda. Então, ele tem esse nome aí de despesa variável, porque ela varia de acordo com a venda, ela depende da venda. Né? Então, são despesas de comercialização e entrega do seu serviço. Então, imposto sobre vendas, taxa de cartão, comissão, se alguém é franqueado aqui, royalties, frete de entrega, embalagem. Então, são todos os gastos ali relacionados diretamente à venda para você comercializar ou entregar o seu serviço. As despesas fixas, né, tem uma característica indireta, elas não dependem da venda, né, são aqueles custos lá. É o que o empresário já começa devendo. Né, virou o mês, ele já começa devendo o total de despesas fixas. Tem as despesas financeiras ou investimentos, né? A gente vai ver que daqui a pouco sai do lucro, então são despesas fora da operação, é um empréstimo, um financiamento, a compra de uma máquina, de um equipamento, ok? Margem de contribuição é a margem bruta. Os indicadores, a gente vai sair aí de extrair alguns indicadores aqui do DRE que eu vou mostrar. E a formação do preço. Né? Por que a formação do preço? O DRE, que a gente chama demonstrativo de resultados, é a ferramenta que apura se a empresa tem ou não lucro. A estrutura dela é essa que eu estou apresentando para vocês. O resultado que você vai apurar aqui, o resultado que você vai apurar nessa ferramenta, ele nasce onde? Ele começa onde? Justamente na formação do preço.
Se quando eu vou passar o preço do meu serviço para o cliente, esses custos aqui não tiverem individualizados, eles não caberem dentro desse preço, quando eu for formar esse relatório, vai dar resultado aqui? Não. Então tem uma relação direta aí, né? Eu saber dentro do serviço que eu presto, o que é custo direto, custo para executar esse serviço, quais são as despesas que eu tenho para comercializar, para entregar esse produto, quantas são minhas despesas fixas, se eu tenho investimento, quanto que vai para o investimento e se sobra lucro ou não, ok? Da mesma forma como o caixa, nós temos aí os principais fatores que afetam o DRE, que afetam a minha apuração de lucros, né? E vocês vão ver também que os fatores são diferentes, né? Então, quando eu concedo um desconto para o meu cliente, se esse desconto não foi previsto lá na minha formação do preço, proporcionalmente o custo do meu serviço sobe. A minha margem diminui. Então também tem que ter cuidado, né? Será que com esse desconto, beleza, eu vou vender, mas vai fechar a conta? Vai pagar a conta? Não sei, precisamos analisar. Perdas, desperdícios, né? E aqui, para quem trabalha com serviço, que tem mão de obra direta, é perda de hora também, hora de funcionário, né? O último item que eu coloquei ali, para mim é o mais importante na área de serviços. Eu tenho que medir a produtividade, principalmente da minha mão de obra direta, que é quem entrega o serviço, quem faz o serviço. Né? Se eu não tiver essa medição, como é que eu faço? Se eu previ que o meu funcionário lá, coloquei no meu preço, que ele ia gastar 6 horas para executar um serviço. Né? Se ele gastou 8, eu gastei 1/3 a mais. Aquela margem que eu tinha previsto lá não aconteceu. Então, normalmente, quando a gente fala de formação de preço, de resultado na área de serviços, é importante a gente ter duas medições, né? A gente estipula aí o custo padrão, que seria assim, numa condição normal, quais seriam os custos ali, principalmente de mão de obra direta para executar esse serviço, mas eu preciso medir para ter o meu custo real, para ver se essa diferença aqui, se foi algo pontual ou se eu errei no cálculo. Eu previ 6 horas e não tinha como fazer em 6 horas, eram 8, então eu preciso fazer o ajuste, ok? Mais alguns fatores, né? Esse mix de serviços. Então, para quem oferece mais de um serviço, se a gente for fazer a decomposição, a análise, é bem provável que os serviços, eles tenham margens diferentes. É difícil você falar, ó, vou levantar meus custos, colocar a margem que eu quero, vou vender tudo pela mesma margem. Difícil. O mercado, né, ele limita muito os preços nesse sentido. Então, é um ponto que eu preciso analisar. O meu trabalho de marketing, né, que foi falado aqui, se eu consigo aumentar a participação nas vendas de um produto que tem uma margem melhor, o que acontece com o meu resultado? Ele aumenta. Se eu faço a minha campanha de marketing para aumentar minhas vendas, mas de um serviço que eu tenho uma margem menor, proporcionalmente a minha margem diminui. Então são estratégias aí que a gente tem que tomar, né, na hora de tomar essas decisões. Negociação com fornecedores. O DRE não contabiliza estoque, o estoque não impacta. Então essa negociação é o famoso comprar melhor. Então eu comprar com preço melhor, para quem usa insumo aí na prestação de serviço, vai ajudar a melhorar os resultados. Despesas fixas, para a gente fechar. Na área de serviço e na área de indústria, né, a gente tem você tem uma série de despesas ali de administração das atividades, né, às vezes estrutura física. Então eu costumo dizer o seguinte, a gente analisar essa despesa fixa, você vai ver o seguinte, o quão bem você está utilizando essa estrutura que você tem, esses recursos disponíveis, né? Ele é um indicador que dá muito esse parâmetro, né? Se eu estou utilizando bem ou não os meus recursos, ok? E essas despesas variáveis também, né? Que eu falei lá. Então eu preciso negociar. Parece que não, mas 1% que eu economizo da taxa de cartão. Vamos fazer a conta, né? Quanto que eu vendo por mês? Vamos multiplicar isso por 12. Bota 1% de 12, vamos ver quanto que dá. Faz diferença. Ok, pessoal? E aí vocês me fazem a pergunta. Vamos supor que alguém fez essa pergunta, né? Fiz o DRE aqui. Meu relatório.
Tive resultado, tive lucro. Opa, beleza. 16% de lucro. Cadê esse lucro? Está no caixa? Sim ou não? Não necessariamente, né? Então ele pode estar no caixa, mas eu falei anteriormente, né? Ele é resultado econômico. Então o lucro, ele pode estar no caixa. Mas, se eu comprar, se eu repor os insumos que eu utilizo, numa quantidade maior do que eu consumi, vai estar na onde? Estoque. Se eu concedi um caminhão de prazo para o meu cliente, eu vendi, entreguei o serviço, mas não recebi. Esse lucro vai estar onde? Vai estar no contas a receber, vai estar no cliente, né? Então, pessoal, essas duas pernas aí para a empresa caminhar, elas são fundamentais, ok? Administrar bem o caixa, administrar bem a geração de resultados. Aqui a gente costuma dizer o seguinte: se eu tiver resultado positivo, se eu tiver lucro, e gerenciar bem aqueles fatores, eu consigo ter caixa. Só que, se eu não tiver lucro, se eu não tiver resultado, dificilmente eu vou conseguir administrar o meu caixa, deixar meu caixa positivo. Ok? Deixo aqui meus contatos, meu muito obrigado mais uma vez. Espero revê-los em breve. Até mais.